E aí pessoas, bom? E olha só as peças que eu tenho aqui hoje. Elas são peças que eu venho comprando há um bom tempo para montar um computador. Eu comecei a comprar desde o ano passado e fui juntando essas peças e agora finalmente eu consegui terminar a minha configuração usando todas elas. A maior parte dos produtos aqui eu comprei no AliExpress, com exceção de alguns que foi no Brasil mesmo. E essa configuração aqui que vai rodar todos os jogos atuais em Full HD, ela saiu por R$ 1.840, é a melhor que eu consegui até hoje. Vamos começar aqui da placa-mãe, é uma placa-mãe Colorful B450, eu comprei ela por R$ 280 na promoção da Black Friday do AliExpress do ano passado. Em seguida nós temos o processador Ryzen 5 1600AF, eu comprei ele por R$ 390, é a versão mais nova desse Ryzen 5 e eu peguei ele totalmente na sorte. Eu comprei um 1600 normal e veio ele, então isso aqui nem acha no AliExpress. Em seguida nós temos duas memórias de 8 GB da Asgard, modelo Lock. São memórias brancas com RGB, elas funcionam a velocidade base de 3000 MHz CL16. São memórias boas e o preço delas foi de R$ 280. Assim também como essa placa de vídeo aqui, ela custou R$ 280, é uma RX 580 de 4 GB da XFX. Eu também comprei ela na promoção da Black Friday do AliExpress juntamente com a placa mãe. Já o cooler, ele foi comprado no Brasil, esse aqui é um cooler da Deepcool, o Gammax 400, eu trouxe um vídeo dele recente aqui no canal, mas também tem um vídeo de todas essas peças que eu estou trazendo, vou deixar tudo na descrição do vídeo. É um cooler muito bom, gostei do desempenho dele. E para sustentar essa configuração toda, eu tenho essa fonte aqui da Cooler Master, a G550M, eu comprei ela na OLX. É uma fonte já antiga, mas ela é muito boa, ela é modular e ela foi o valor de R$ 180 ainda lacrada. E o último que está aparecendo aqui é o SSD da King Dia de 512 GB, ele foi um valor de R$ 160 com alguns cupons também. O que eu vou fazer agora é pegar o gabinete e mostrar para vocês qual que eu vou usar nessa configuração. O gabinete será esse aqui, é um Pichau Comor, também tem um vídeo recente dele aqui no canal, ele foi R$ 150, contando com o frete 165. É um gabinete bem legal e tem um belo design, mas não tem refrigeração tão boa assim, e é por isso que eu vou utilizar nessa configuração essa ventoinha vermelha aqui, que eu tinha jogado aqui em casa. Ela é bem antiga, deve custar cerca de R$ 20 no máximo. É uma ventoinha bem simples e vai funcionar como exaustor. Vamos agora então montar essa configuração. Primeiramente eu vou partir da placa-mãe e colocar as memórias nela. Caso vocês não queiram ver essa parte de montagem, eu vou colocar na descrição o momento que você deve pular para ver os jogos. Não tem muito mistério em colocar a memória, simplesmente encaixar, não esquecendo de verificar a parte de baixo para ver se os encaixes estão batendo com os encaixes da placa-mãe. Em seguida, vamos instalar o processador, vou puxar a trava dele e já pegá-lo. Lembre de ter muito cuidado com o processador Ryzen, porque ele é um pouco mais frágil do que os da Intel e a setinha dele fica ali para o canto esquerdo. Você vai soltar ele e tente também dar umas balançadas para ver se ele está bem fixado. E após isso é só baixar a trava porque já vai estar pronto. Outra coisa que eu vou fazer agora é a minha pasta térmica, a GD900. Eu vou passá-la aqui no centro. Muitas pessoas têm me falado para usar somente um pouquinho no centro e tudo mais, porque antes eu espalhava com a pazinha, mas não está dando muito certo isso e eu estou tentando uns novos métodos e em breve eu vou mostrar para vocês. Em todo caso, eu vou tentar dessa forma agora e também já vou colocar o CPU Cooler Deepcool Gammax 400. É um CPU Cooler bem legal, até pelo preço dele, cabe em várias plataformas e tem um LED azul para quem gostar. Para quem não gostar, ele tem um LED azul. Essa parte aqui tem que ser feita com um pouco de calma porque você pode acabar arranhando o seu processador. Então tome sempre cuidado, coloque centralizado o seu CPU Cooler e vai precisar um pouquinho de força para encaixar nas alavancas da base da nossa placa-mãe. Então realmente requer um trabalho, tomem cuidado nessa parte aqui, não só também com a AMD, mas por conta das alavancas da AMD serem um pouco mais distantes, você requer mais força do que, por exemplo, numa base da Intel. Mas deu certo aqui. Eu primeiro coloco a parte mais difícil, porque uma das alavancas ela é mais solta do que a outra, então eu coloco a que é menos solta e depois
eu plugo que é a mais solta de todas e pronto, fica dessa forma aqui. A primeira parte está completa. Agora vamos passar para a instalação da fonte no nosso gabinete. Essa parte aqui também não tem muito mistério, eu vou até avançar o vídeo para vocês. É só mesmo você colocar a sua fonte e depois ir parafusando. Só lembre de colocar a ventoinha para a parte de baixo e não em cima, né? Em seguida eu vou virar aqui novamente o gabinete e medir a placa-mãe, porque essa placa-mãe tem um tamanho um pouco diferente das que eu tenho usado recentemente, então eu estava vendo se as furações que eu teria que usar seriam as primeiras ou as segundas. E agora eu vou passar o cabo de 24 pinos na furação correta, assim também como a alimentação da CPU. Voltando aqui agora à parte frontal, eu vou colocar o espelho da placa-mãe, também é bem simples, só tomem cuidado que alguns desses espelhos eles são bem afiados e podem arranhar a sua mão. E após isso, eu deveria ter colocado a ventoinha, então esse aqui foi um erro na instalação. A primeira coisa que eu deveria ter colocado era a ventoinha e somente depois a placa-mãe, mas não foi isso que eu fiz. Então eu já fui colocando a placa-mãe e também parafusando, porque eu não estou muito acostumado a usar ventoinhas no gabinete. Só que esse aqui precisa porque a refrigeração dele não é muito boa. Então, terminei aqui de parafusar, não usei muitos parafusos, e só depois que eu lembrei da ventoinha. Mas também foi uma coisa que eu percebi no momento da instalação, é que o cabo da ventoinha é bem pequeno. Então eu não conseguiria passar ele por baixo, porque a conexão única para ventoinhas dessa placa-mãe é só lá embaixo, perto do painel frontal. Então não teria como eu passar por trás da placa-mãe. Eu tive então que pular essa parte aí e já ir instalando os cabos na placa-mãe, cabo de alimentação, os cabos frontais, tive que passar para essa parte. Vou pular para trás agora porque eu também vou colocar um HD. Eu não mostrei para vocês, mas eu também vou instalar um HD e um SSD, além do SSD que eu mostrei para vocês, porque é onde ficam os meus programas e jogos. Então, para instalar o HD nesse gabinete da Pichau, você precisa tirar essa baia aqui e depois parafusá-la novamente. São muitos parafusos, mas foi fácil. E agora é somente instalar os SSDs e também passar os cabos do HD. Feito isso, eu vou botar o SSD da King Dian agora. É um pouquinho chato para instalar SSD, mas também não tem muito problema. Precisaria de mais parafusos, mas eu geralmente uso menos parafusos, eu só uso 2. Feito isso, instalei os dois SSDs, um fica com ponta para baixo e o outro para cima. O que restava agora era passar todos os cabos, passar os cabos SATA, instalar todos na placa-mãe. Essa parte aqui é só mesmo de cable management, não tem muito o que vocês verem. Um dos cabos que eu tinha esquecido é o cabo RGB do gabinete. Ele é no formato SATA e eu vou juntar ele com o mesmo cabo que está conectado os SSDs. Essa parte aqui também é bem simples para quem tem 3 conexões em um mesmo cabo. Para quem não tem, vai ter que puxar um outro cabo da sua fonte e depois fazer agora o cable management. Eu não sou muito bom com isso, vocês podem ver, estou demorando até tempo demais para montar essa configuração aqui. Mas é isso mesmo, talvez um dia fique melhor. Passando aqui a parte da frente, falta a instalação agora da nossa amiga placa de vídeo. Também é bem simples. Só tomem cuidado para não forçar demais e alguma coisa do tipo, só que é bem simples instalar uma placa de vídeo. Essa é a parte mais calminha, mas tente também prender ela bem, para que quando você for colocar o cabo, ela não fique movendo. Então eu coloquei até 2 parafusos para ela ficar certinha. E após isso, né, eu vou arruinar um pouco a minha configuração colocando essa ventoinha aqui, mas ela é realmente necessária para esse gabinete ficar fechado. Não tem muito segredo instalar a ventoinha, só coloquei os 4 parafusos mesmo e ficou dessa forma aí, com o cabo meio solto, né? O cabo eu tive que passar primeiramente na frente da placa de vídeo porque não tinha mais onde colocar, mas depois eu consegui um lugar melhor. Em todo caso, eu coloquei aqui por enquanto porque eu também estava cansado, já estava um tempo montando e faltava fechar a parte de trás do gabinete e ficou dessa forma. E ficou legalzinho? Foi isso que eu consegui fazer, agora só falta mesmo colocar a parte de vidro e tá pronto aqui. O que eu vou fazer agora é levar para o meu quarto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, após ligar ele, ficou esse carnaval aqui. Então, em dia de carnaval, em ritmo de carnaval, ficou dessa forma. Vários tipos de luzes aqui. Tem a luz vermelha da ventoinha, tem a luz azul do CPU Cooler, tem as luzes das memórias, que elas são também de várias cores. Tem um gabinete, tem um teclado, muitas luzes mesmo. Mas para quem não gosta tanto assim, eu consegui dessa forma. Eu instalei o Aura Sync no computador,
consegui alterar a cor das minhas memórias e eu coloquei duas cores somente, azul e vermelho. Ficou dessa forma agora. Na verdade, eu achei até mais feio falar pra vocês. Era melhor daquele tipo carnavalesco mesmo, deixar zoado, do que deixar essa forma aqui. Ficou um pouquinho estranho. Mas é isso, a parte da instalação e da configuração está completa. E agora vamos partir para o sistema e os jogos. Antes de mais nada, né, mostrando para vocês aqui como que está configurado o Ryzen 5 1600 AF. Eu setei um overclock nele, então ele está funcionando a 4 GB. Ele é equivalente ao Ryzen 5 2600, esse 1600 AF aqui. Vocês podem ver até que ele é em 12 nanômetros. Já a placa-mãe é simples, né? A Colorful B450 Battle X. Não tem muita coisa dela, podia ser uma melhor, mas pelo preço, né, que eu paguei, tá ok. Já as memórias, memórias Asgard Lock 16 GB, eu também fiz overclock nelas e elas estão a 3200 MHz. Já as latências 16, 18, 18 e 36. Está funcionando em dual channel, ficou legalzinho do jeito que está. E partindo agora para a placa de vídeo, eu não mexi muito nela, RX 580, 4 GB de VRAM. A data do drive é dia 17 de janeiro de 2020, GPU clock 1366 MHz, clock da memória 1750 MHz. É uma placa ok, mas um pouco quente, vocês vão ver nos testes agora. O primeiro jogo que eu vou testar é o Resident Evil 2, ele está em Full HD e eu coloquei as configurações ali no alto. Não está no máximo, mas está no alto, quase extrapolando a memória VRAM da placa de vídeo. Está muito legal do jeito que está. E ficou dessa forma. FPS com a média de 85, pelo menos nessas partes mais abertas. Algumas vezes vai dar uma travada, isso é comum de computadores, não tem o que fazer, mas tá tudo certo com o jogo. A temperatura da placa de vídeo, como eu disse, fica ali em 82 e 83 graus. Eu coloquei as ventoinhas para quase 90%, mas ainda assim não está tão legal assim, e é culpa mesmo da refrigeração da XFX, e é por isso que essas placas de vídeo são mais baratas do que das outras marcas. Já o Ryzen 5 1600, ainda em overclock, ele está ali em seus 50 graus. O uso dele está em torno de 30 a 40%, já o uso da RX 580 fica sempre em 98, 99. Eu não tenho nenhuma placa de captura de vídeo, então eu tenho que gravar usando mesmo o Adrenalin. Ainda assim está muito bom. A média de FPS agora nos locais fechados fica em 90 a 100, dependendo de onde, né? Algumas vezes dá uma quedinha de FPS, mas isso é muito raro mesmo. Vocês podem ver que o gráfico do frame time está bem retinho, então tá muito bom rodar esse jogo aqui, ainda mais nessa configuração tão alta. Esse é um jogo aqui bem otimizado, a meu ver, e às vezes até o uso do processador fica beirando os 22, 20%. Não sei se é algum bug do HW-Info ou bug da placa-mãe, mas é isso que está mostrando mesmo. Já o uso da memória RAM fica em 5 GB somente. O próximo jogo é o Red Dead Redemption em Full HD. Ele não está com configuração tão alta assim, está com as texturas no Ultra e já o resto das configurações no baixo ou médio. Aqui na cidade, que é onde fica mais pesado, a média de FPS ficou ali em torno de 65. Já em locais mais abertos, a média de FPS pode chegar até 90 ou 100. O uso da RX fica sempre a 97, 98%. A temperatura dela é alta, realmente, 80 graus. Já a temperatura do processador continua a 53 graus, então está na mesma média. A refrigeração dentro do gabinete, somente com aquele único fan, está bem boa. É claro que deveria ter mais. Eu talvez arrume mais fãs, mas só com essa já deu uma boa diferença do que estava antes sem fã nenhum. E é por isso que eu falei para vocês que era importante ter aquele fã vermelho, mesmo que estivesse estragando a minha configuração. É melhor manter uma temperatura mais baixa dentro do gabinete e não prejudicar nenhum dos componentes do que tentar deixar tudo bonito e a refrigeração ser muito ruim. Então, por enquanto, foi o que eu consegui. Eu já estou vendo aí se eu consigo algum cooler baratinho, né? Porque vocês sabem que eu sou um pouco pão duro. Não vou ficar gastando tanto dinheiro assim também, mesmo que for em cooler. Em todo caso, vejam que agora o FPS também melhorou um pouco. Ficou ali em cerca de 79, 80. Esse jogo aqui demanda bastante da placa de vídeo. É um jogo até GPU bound, não CPU bound. Só que até o Resident Evil 2 chega a ser mais GPU bound do que esse. Ainda assim o uso fica muito bom,
50% no jogo, já o uso da memória RAM fica em 9 GB. Então, se você tivesse somente 8, poderia desencadear em alguns travamentos, e isso me faz lembrar que eu devo testar também na última live que eu fizer do Ryzen 3200 com essas memórias aqui, não com da Renault, para ver se eu consigo melhorar um pouco os meus jogos. O terceiro jogo é o Assassin's Creed Odyssey, está em Full HD com os gráficos no alto. Vocês sabem que eu não gosto tanto desse jogo aqui, eu não gosto muito da otimização desses últimos Assassin's Creed da Ubisoft, assim como alguns jogos da Ubisoft, mas eu vou colocar ele aqui. Também vou continuar usando o benchmark que tem do jogo, mas eu sempre vou tentar dar essa ressalva que ele não é um jogo bem otimizado. O uso da RX fica sempre a 98%, a temperatura fica ali em 75 a 80 graus, dependendo da situação. O Ryzen 5600 AF continua em seus 55 graus, então muito bom o trabalho também do cooler da Deepcool, o Gamax. Já o uso dele fica em torno de 60%, dependendo da localização. Em uma cidade onde tem mais detalhes, o uso fica mais alto. Já o uso da memória RAM fica até baixo, né? Quase 7 GB. Então, se você tivesse aqui 8 GB de RAM nessa configuração, ainda estaria dando conta do recado. Já o uso da VRAM fica em 3.5 GB, o que mostra também que uma placa de vídeo de 2 GB poderia ter grande dificuldade de rodar esse jogo aqui, ainda mais se você tivesse somente com 8 GB de RAM. Como vocês podem ver, a temperatura da placa de vídeo está subindo aos poucos e ela vai ficar na média depois, se você estiver jogando bastante tempo, dos 80 graus centígrados. Já o FPS médio ele fica em torno de 57 a 60 FPS, algumas vezes tem uma queda para 47 a 50, então não é um jogo que consiga a média de 60 FPS a todo momento, mas devido aos problemas de otimização do jogo em si, para mim está bom já, até porque eu não pretendo jogar esses jogos aqui, e como é um computador para mim, eu nem ligo de não estar rodando tão bem assim um jogo Assassin's Creed da Ubisoft. Não é mesmo minha meta jogar ele, passar meu tempo jogando. E agora vamos partir para os jogos online. O primeiro mesmo é só uma palhinha para vocês do GTA V Online. Eu até esqueci de arrumar direitinho as configurações dele para deixar uma configuração gráfica mais alta, mas ficou dessa forma aí. A média de FPS ficou de 80 a 88. Muita gente me pede para mostrar o GTA Online, mas eu quase nunca tinha mostrado, né? Eu vou tentar mostrar mais vezes agora, tentar fazer mais configurações. Acho que tem muita gente que gosta ainda. Eu já joguei bastante o GTA Online no início do GTA para PC, mas agora nem lembrava mais como que é que jogava. O uso da RX fica em torno de somente 40% e já o uso do processador fica em torno de 30%. Então vocês podem ver que o GTA está bem levinho para essa configuração aqui. Eu poderia colocar uma configuração gráfica bem mais parruda, que ainda ficaria com essa média de 75 a 80 FPS. Até mesmo a temperatura da minha placa de vídeo abaixou por conta do pouco uso que ela tem, né? Então ficou ali 60 graus. Então o GTA é uma coisa bem legal de jogar porque tem gráficos bons, embora ainda comparado, por exemplo, com Red Dead Redemption não é tão bom assim, mas tem gráficos bons, está bem otimizado, até porque um computador desse aqui está rodando e sobrando. Eu poderia estar rodando 2 GTAs aqui que não teria problema algum. E o uso da placa de vídeo e do processador não passa ali dos 50%. Já o uso da RAM fica em 7.4 GB, então está muito, né? Ficaria quase no limite se você tivesse somente 8 GB de RAM. E já o uso da VRAM da placa de vídeo fica em torno de 3.4, o que também seria um problema se você tivesse somente 2 GB de VRAM. Uma placa de vídeo tipo aquela 960 de 2 GB poderia resultar em algum stuttering às vezes. Já até lembro de ter tido isso quando eu tinha uma 960. Mas vamos para o próximo jogo. Vou mostrar para vocês aqui o PUBG. Eu coloquei as configurações no alto e somente o alcance de visão no Ultra. E ele está em Full HD. A média de FPS no céu ficou em torno de 70 a 60, né? Dependendo do caso. Já o uso da RX ficou em 99%. Então é um jogo que demanda muito da nossa placa de vídeo. Até vocês podem ver que a temperatura dela fica sempre cerca de 82 graus. O uso da VRAM também está quase no topo, então 3.9.
de 4 GB que ela tem. E já o uso do processador fica em 50%, então está sobrando também o processador, poderia ter uma placa de vídeo melhor. Já o uso de RAM fica em 9.600 GB, o que indica também que somente 8 geraria stuttering, geraria gargalo. E novamente pode ser um problema para aquela configuração do Ryzen 3200 baratinho. Talvez com essa memória aqui da Asgard fique melhor, trave menos. Por exemplo, quem viu minha live do Battlefield 1 viu que estava travando bastante, né, o Ryzen 3200, então talvez usando essa memória aqui da Asgard fique melhor, assim como ficou bom aqui nessa configuração. É por isso que a próxima live que eu fizer, que vai ser a última, eu vou testar alguns jogos que eu já testei e mostrar para vocês como fica em 16 GB. Depois vocês comparam com a configuração que eu testei em 8 GB, as outras lives que eu fiz. E novamente a temperatura do processador fica ali em torno de 55 graus, mesmo em overclock, 4000 MHz. O Gamax foi uma boa descoberta que eu tive, muitas pessoas estavam me recomendando ele. Eu estava meio sem querer comprar, né, porque eu já estava feliz com o meu Snowman, mas é um CPU cooler muito bom, gostei bastante do desempenho, foi um preço muito bacana, R$70. Claro que tem um frete, então para algumas pessoas vai ficar mais caro, e por isso que eu recomendo também que quando você for comprar, pense nas peças que você vai comprar e tente comprá-las todas ao mesmo tempo, na mesma loja, para que assim você tenha o frete dividido e não fique tão alto, e foi isso que eu fiz também. Por isso que ficou em torno de somente R$10 para o frete desse CPU Cooler. O próximo jogo é o Fortnite. Eu também deixei ele no alto, somente com alcance de visão ali no épico. A média de FPS ficou em torno de 100 no ar, isso varia um pouco. Já o uso da VRAM está bem baixo por enquanto, né? 2 GB, vamos ver se isso vai aumentar. O uso da RAM está em 7.6, 7.7 GB, quase extrapolando os 8 para quem tivesse 8 GB. Ao descer, a média de FPS vai ficando menor, isso é normal porque mais detalhes vão aparecendo, mais cidades vão aparecendo, então acontece isso mesmo, a gente acaba usando mais texturas, vai ter mais detalhes e aí você tem menos FPS, a placa consegue gerar menos FPS. O uso da placa sempre vai ficar em torno dos 97 a 98%, normal, está usando tudo. O uso do processador está por enquanto a 24 a 30%, um uso bem baixo mesmo, e a temperatura da placa de vídeo aqui vocês podem ver que está um pouco mais alto que o normal, foi porque eu esqueci um pouco de mexer nas configurações da ventoinha, acabou chegando aos 84 graus centígrados. Não é muito bom, na verdade não é bom, né? Mas também está no limite, porque se você for ver, a própria XFX fala isso. Muitas pessoas que têm placa de vídeo da XFX reclamam dessa refrigeração. Ela tem uma má fama de refrigeração mesmo. Então é por isso que você vai conseguir essas temperaturas tão elevadas. Felizmente, né, quando você tá barato, vai ter que comprar mesmo o que tiver barato. E aí vai acabar acontecendo isso de alguma coisinha não vir como você esperava. Ainda assim, tá dentro do padrão que eles estabelecem. E é por isso que eu não posso falar que isso aqui é um problema em si, porque mesmo eles já falam que essa média de temperatura está ok. Embora de outras marcas vocês sabem que fica um pouco mais baixo. E o próximo jogo é o Battlefield 1. Eu coloquei tudo no Ultra, estou em uma partida online aqui. Não tem tantos jogadores assim, eu acho que é 15 para cada lado, mas acho que vocês já conseguem ver um pouco como está o desempenho. Esse mapa aqui parece ser bem detalhado, então eu acho que é um bom mapa para testar também a configuração. O uso da RX também, 98, 99%. A temperatura 82, está um pouco mais baixo, né? Mas está alto. O FPS médio fica em torno de 90, muito bom para uma configuração no Ultra. O uso do Ryzen 5 fica em 50%. A temperatura dele agora está um pouco mais alta, como vocês podem ver, 60 graus. Ainda assim, uma temperatura muito boa, ainda está acontecendo uma boa refrigeração dentro do gabinete. Talvez por conta da placa de vídeo estar com uma temperatura tão elevada, acabou restando uma circulação de ar quente muito maior no gabinete e assim também acabou elevando um pouco a temperatura do CPU. Mas tá ok, tá tudo certo para mim no meu caso, né? Depois disso, qualquer coisa eu posso ver aquela questão lá de comprar mais 2 fãs para usar na parte frontal.
E por último, né, quem gosta de Counter-Strike está em 1280 por 720, com tudo no baixo. Só para mostrar para vocês mesmos a questão do FPS, fica na média de 230 a 250 FPS, tudo tranquilo. O uso da RX fica em torno de 30% a 40%, o uso do processador também fica em torno de 30 a 40%, fica parecendo também com a configuração que ficou no GTA V. Então, se você quisesse, né, tem muita pessoa que gosta de gastar muito dinheiro só para jogar o CS. Se você quisesse, essa configuração aqui ficaria dessa forma. Muito bom, né? Para quem gosta de muito FPS, ficou muito bom mesmo. E além disso, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a configuração aqui. Vocês já viram, acho que algumas pessoas perceberam, que é uma configuração que eu montei, mas que ninguém vai conseguir montar. Basicamente tudo que eu consegui aqui foi na sorte, foi através de cupons, foi através de promoção. Então, por exemplo, a placa de vídeo foi 280 porque eu peguei um cupom muito bom de Black Friday. Eu comprei também por 280 a placa-mãe. Assim também como o Ryzen 5 1600AF, né? Eu comprei um Ryzen normal e acabou vindo esse. Então eu peguei um Ryzen de R$500 e acabou saindo por 390. Mas na verdade, né, se for contar com o CPU Cooler, ficou em torno de 460. Então talvez uma diferença de R$70 e por aí R$100 para o processador sendo vendido aqui no Brasil. Já até a fonte, né, eu peguei na OLX, lacrada, foi 180 e também poucas pessoas conseguiriam uma fonte tão boa com esse preço. Assim também vale para o SSD e as outras peças também. Então eu estimo que se você for montar uma configuração igual a essa hoje, comprando no Brasil, comprando peças novas, ficaria mais ou menos o valor de R$2.500 a R$2.700 nessa configuração. Então eu consegui uma boa pechincha, né? Ficou ali cerca de R$800 mais barato do que comprando em lojas brasileiras ou comprando em outro local. Mesmo os valores hoje do AliExpress estão muito altos. Ainda sem contar também que tem ainda aquele HD a mais que eu coloquei, tem aquele outro SSD que é de 700 GB. Então essa configuração que eu montei, para mim saiu, sei lá, 2.300 junto com os HDs, né? Para outras pessoas poderia sair em torno de R$3.000 ali, chutando baixo, vamos dizer assim. E por que eu estou falando tudo isso? É porque eu sei que eu basicamente usei um clickbait, né? Eu coloquei um valor de um computador que eu consegui realmente montar, mas que ninguém vai montar. E isso é uma coisa que eu tenho percebido em muitos canais aí. Muitas pessoas têm montado alguns computadores que têm uns preços meio irrealistas. Ou às vezes você monta um computador, mas esquece de colocar os fretes e o frete ficaria, sei lá, R$200, dependendo de onde você morar. Então acaba sendo uma coisa muito chata, né, que a gente tem que fazer, mas tem que fazer porque é o que dá view. Se eu colocar aqui, montei uma configuração por R$2.500, as pessoas não vão se interessar. Mas se eu colocar a mesma configuração por 1.800, aí todo mundo vai atrás, achando que consegue. Mas infelizmente eu tenho que falar que não é tão fácil assim. Talvez você consiga usado, né, comprar alguma pessoa querendo vender desesperadamente, então você consegue por uns R$2.000, R$2.200. Eu mesmo já ouvi alguns casos assim na LX, mas não vai ser sempre e muito menos vai ser de loja. Só que esse vídeo aqui vai servir, né, porque vocês sabem que eu tenho aqueles vídeos montando configurações aí, montando configuração de R$1.700, R$1.800 e sempre aparece uma pessoa falando, tal pessoa conseguiu mais barato, eu consigo mais barato. Então esse vídeo aqui vai servir para essas pessoas que falam isso, eu vou mostrar também para elas que eu também consigo barato. Mas o meu objetivo é fazer configurações que qualquer um pode comprar e não simplesmente mostrar um valor que já é irreal ou esquecer também que o dólar está mais alto, esquecer que tem frete. Por isso, por exemplo, o meu último vídeo montando configuração foi da X79. Eu montei uma configuração de R$1.700, muita pessoa falou que conseguia. E aí quando eu pedi para elas os links dos produtos, elas simplesmente não respondiam, porque não tem como, né? Eu tento colocar uma base mais real, mas aí o YouTube não ajuda porque as pessoas vão atrás de quem coloca uma base mais irreal. E é por isso que eu acho que esse vídeo aqui vai até dar muita view, porque as pessoas vão atrás, né? Computador monstrão de 1.800, como é que ele conseguiu? Mas é isso mesmo, é a vida, a gente tem que ganhar dinheiro, às vezes tem que fazer esse clickbait aí, fazer o que, né? Mas é isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou longo, eu acho que quase ninguém vai assistir, poucas pessoas vão ver essa parte final aqui também, mas se você viu a parte final, entendeu o que eu estou falando do meu ponto de vista, obrigado, né, se assistiu o vídeo até aqui, e nos vemos na próxima, ainda pretendendo fazer mais 2 configurações nesse mesmo estilo. Só que com um valor mais real, né? E é isso aí.
Valeu, falou e tchau!